palavra direcionada para o meu coração primeiro, para o seu coração, para o nosso coração. Eu quero mais uma vez dizer que é muito importante que a igreja esteja conectada e unida nesses dias. Vários departamentos estão também fazendo suas lives. Ontem, a irmã Grace, junto com as professoras, fizeram a live junto com o departamento infantil, o Maranata Kids. Foi uma bênção. As crianças puderam acompanhar. Eu também acompanhei junto com a minha filha, com a irmã Laura Isabel. E foi uma bênção para as crianças. A Conexão Jovem tem feito também aos sábados. Ontem tivemos uma palavra abençoada, ministrada pela irmã Vanessa. E a Geração Eleita também fez a live deles, estão fazendo. E nós, o Corpo de Cristo, estamos juntos, conectados durante esse período que estamos passando, chamado de quarentena. E a nossa oração ao Senhor é que esse período termine o quanto antes. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Amados, é muito gostoso, é muito bom quando a gente sente, quando a gente percebe que estamos sendo direcionados pelo Espírito Santo. É muito bom, é muito bom. Essa sensação é muito agradável, é muito prazerosa. Hoje pela manhã eu acordei com essa palavra que eu vou ministrar agora para vocês, ardendo no meu coração. Ontem à noite, como as outras noites, temos orado aqui no nosso quarto. Eu chamo a irmã Sheila, a irmã Laura, e a gente ora também. Sei que todos os líderes da Igreja Batista Maranata estão orando por cada um de si, estão orando pelas famílias, estão orando pela Igreja Batista Maranata, estão orando pela Igreja de Jesus espalhada na face da terra, estão orando por Salvador, pela Bahia, pelo Brasil, pelo continente, aqui na América do Sul, por todos os continentes, estamos orando pelo planeta Terra. E ontem, como as outras noites, estávamos orando pela igreja, por nossas vidas, e sentimos muito a presença do Espírito Santo. Foi maravilhoso. E hoje, quando eu acordei, irmãos, eu acordei com esse texto, sabe, latendo no meu coração. E eu vi que foi o Espírito Santo falando comigo. E dali, quando eu acordei, eu acordei, fui levantando e comecei a abrir o ouvido para ouvir o que o Espírito Santo ele ia ministrar. Nós vamos ler a palavra de Deus. Você que está com a sua Bíblia próxima a você, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, e somente o versículo 28, somente a parte A do versículo. A parte A de um versículo é a primeira frase. A parte B de um versículo é a segunda frase. A parte C de um versículo é a terceira frase e assim sucessivamente. Irmãos, antes de ler o texto, eu quero louvar a Deus pela vida da irmã Rebeca, que está sendo aí a nossa mediadora durante esse período que estamos usando aí as lives do Instagram. Rebeca, Deus continue abençoando sua vida, sua casa, seus pais, seu irmão, sua família, em nome de Jesus. Eu quero também agradecer e louvar a Deus pela vida dos irmãos do Ministério de Louvor da Igreja Batista Maranata. Irmão Aslan, irmã Sueli, irmã Cristiane, que hoje direcionaram o louvor. E é tão bom, irmãos, louvar a Deus com a igreja. É tão bom adorar o nosso Senhor com a igreja, com o Ministério do Louvor. Isso, de certa forma, é para que toda a igreja veja o quão é importante, o quão é prazeroso, o quão faz bem para nós adorar e louvar a Deus com a igreja juntos. Amém? Louvado seja Deus. Deus abençoe cada dia mais o Ministério de Louvor da Igreja Batista Maranata. Pegou sua Bíblia? Abriu sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28.
Amém? Eu gostaria de pedir que você se concentre aí onde você estiver, na sua casa, na sala, no quarto, no local que você estiver. Eu sei que tem irmãos acompanhando a nossa live em outros estados. A nossa irmã Soraya está no Rio de Janeiro, não é? Está nos acompanhando aí. Hoje pela manhã tivemos aí uma convidada diretamente da Itália. Uma irmã em Cristo estava nos acompanhando da Itália, acompanhando a nossa live. Nós oramos por ela, oramos pelo país, lá pela Itália. Temos vários irmãos nos acompanhando, convidados, visitantes. Então que nesta noite Deus possa, e Deus trará uma palavra para o seu coração. Coríntios Amém? quanto? Amém? Tem outro país? Coríntios Amém. quanto? Oi, Rebeca. Coríntios quanto? 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28, parte A. A irmã Elisângela, esposa do irmão Márcio, está avisando aqui que tem irmãos em outro país. A irmã Martinha, a irmã Marta, que mora na Argentina, faz medicina na Argentina, né, está lá na Argentina nesse momento, está também nos acompanhando através da nossa live. Vamos lá? E outros irmãos também, em outros estados, temos os irmãos Gilberto, a irmã Rosana, estão em São Paulo. Enfim, por favor, preste atenção, se concentre, não deixe que nada roube esse momento especial que vamos ter agora. Seremos ministrados pelo Espírito de Deus. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 28, capítulo 11, versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Somente a parte A do versículo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que o texto está se referindo ao homem. Mas aqui no texto, a palavra homem está se referindo a homem e mulher. Examine-se, pois, o ser humano a si mesmo. Vou ler mais uma vez. Examine-se, pois, homem e mulher, cada um a si mesmo. Irmãos, como eu disse, eu acordei com esse texto da palavra de Deus latejando o meu coração. Nós estamos vivendo um período de reclusão, estamos vivendo um período em que fomos ordenados a ficarmos em nossas casas. Algumas pessoas precisam sair para comprar alimento, para comprar mantimento, para comprar itens necessários para sua casa. Outras pessoas precisam sair para trabalhar. Tem pessoas que estão trabalhando em supermercados, tem pessoas que estão trabalhando na Embasa, na Coelba, tem pessoas que estão trabalhando em locais que não podem deixar de funcionar. Nós estamos ficando dentro de casa. E esse período que nós estamos vivendo nos leva a refletir sobre a nossa própria vida. E o que o Espírito Santo está chamando a nossa atenção nessa noite é que primeiro nós precisamos parar, irmãos. Nós precisamos parar. Quando a gente para, a gente começa a refletir. O que o Senhor está falando para nós, a primeira palavra desse versículo é examine-se. É necessário fazer um autoexame. Irmão Israel, o que é um exame? O que significa essa palavra, um exame? Um exame, irmãos, é uma avaliação. Um exame é uma inspeção. Um exame é uma verificação. E o texto, ele chama a nossa atenção para o seguinte: o versículo aqui não está dizendo examine-se, pois, o marido a sua esposa. O texto não está dizendo examine-se, pois, a mãe os seus filhos. O texto não está dizendo examine-se, pois, um irmão o outro irmão. Não. O texto não está dizendo examine-se, pois, o cristão
os políticos. O texto não está dizendo que eu preciso examinar a minha filha, a minha esposa, o meu pastor, o meu vizinho. Eu não posso examinar o padeiro, o lixeiro, o engenheiro, o médico. Eu não posso examinar outra pessoa. O que Deus está falando para mim e para você nessa noite é: examine-se, pois você, perdão pela redundância, examine-se, pois você a você mesmo. O que eu preciso fazer hoje, agora, é me examinar, é me avaliar. Eu preciso fazer uma inspeção dentro de mim. Eu preciso fazer uma verificação dentro de mim. Louvado seja o nome do Senhor. O que o Espírito Santo está chamando você para fazer agora é: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Irmãos, quando eu me examino, quando eu paro para pensar, eu começo a pensar nas minhas atitudes, eu começo a pensar nos meus pensamentos. A Bíblia diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu preciso me examinar e eu preciso perguntar a mim mesmo: Israel, no que é que você tem pensado? Eu fiz essa autorreflexão. Eu pensei e me perguntei a mim mesmo: Israel, em que é que você tem ocupado a sua mente? Irmãos, são tantas coisas. Temos nos preocupado nesses últimos dias com o que nós vamos comer. Temos nos preocupado nesses dias com o que nós vamos beber, com o que nós vamos nos vestir. Temos nos preocupado como vamos pagar a conta de água, a conta de luz, a conta do cartão de crédito. Temos nos preocupado acerca de todas essas coisas que nos traz aflição. Mas nessa noite, além de trazer uma palavra de exortação para você, eu não posso deixar de dizer para você que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Salmo 125. Nós cristãos, servos de Deus, precisamos depositar a nossa confiança em Deus. Mas precisamos fazer esse autoexame. Amados, não podemos ficar ociosos, não podemos ficar muito preocupados com essa situação, porque isso traz ansiedade. Sabe? Isso traz aflição. É bem verdade que Jesus declarou e disse: no mundo tereis aflições, no plural. A Bíblia não fala que nós teríamos uma aflição. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a termos bom ânimo nesses últimos dias e acreditar que o nosso Deus é Deus. Eu quero declarar para a sua vida a fé no seu coração. O texto que a irmã Grace usou com as crianças ontem foi Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então, se você está se aproximando de Deus, é necessário que no seu coração tenha fé. Porque sem fé, meu amado irmão, minha amada irmã, sem fé é impossível agradar a Deus. Não podemos deixar de ter fé no nosso coração, nem que seja a fé do tamanho de um grão de mostarda, mas tem que ter fé no nosso coração. Sem fé é impossível agradar a Deus.
Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós precisamos nos examinar. Estamos vivendo um tempo de renúncia, estamos vivendo um tempo de arrependimento, estamos vivendo um tempo de perdão de pecados, estamos vivendo um tempo de confissão de pecados. Deixa eu confidenciar algo para vocês aqui. Irmãos, ontem eu estava orando, como eu falei. Nós nos ajoelhamos ali no quarto, na cama. Eu, a irmã Sheila, a irmã Laura. Minha mãe que está comigo também estava ajoelhada orando. E ali, eu ligado com o Espírito Santo, eu comecei a fazer, irmãos, uma oração de confissão. Uma oração de confissão. Porque, irmãos, a serva do Senhor, Valnice Milhomes, diz que quando nós passamos pelo raio-x da Bíblia, quando fazemos esse exame e passamos pela Bíblia, e o Senhor nos revela um pecado em nós. A gente faz confissão, Deus nos perdoa daquele pecado, e aí a gente vira aquela página. Quando a gente pensa que está tudo bem, a gente continua orando ao Senhor, e aí o Espírito Santo nos mostra outra coisa que estava dentro de nós e que é pecado. A gente confessa, pede perdão a Deus, e aí Deus nos perdoa, a gente vira aquela página. A gente pensa que está tudo bem, quando a gente olha para a Bíblia e continuamos fazendo um autoexame, a Bíblia nos mostra outro pecado. A Bíblia nos mostra outra coisa. E aí a gente continua pedindo perdão a Deus, confessando os pecados, Deus nos perdoa. Quando a gente passa aquela página daquele pecado, Deus nos mostra outra coisa. Ou seja, sempre que estivermos orando ao nosso Deus, Deus sempre vai mostrar algo que está errado em nós. E ontem eu estava orando à noite, falando com o Espírito Santo, falando: Senhor, me perdoe pelos pecados que me são ocultos. E o Espírito Santo começou a me lembrar alguns pecados que eu tinha cometido e que eu não lembrava mais. Eu continuei orando, eu continuei confessando os meus pecados diante do Senhor. E eu quero dizer para você que o único que tem poder, o único que tem autoridade para ouvir a confissão do seu pecado, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, o Messias, Filho de Deus. Eu quero lembrar a vocês a história daquela jovem, filha de um fazendeiro, que estava morrendo, acamada, estava enferma, doente, a caminho da morte, em cima de uma cama. E o pai daquela menina olhou para ela e disse: minha filha, faça um pedido. E ela disse: eu vou confessar os meus pecados. O pai não entendeu e mandou chamar um padre da cidade. O padre chegou, começou a fazer a reza dele, numa boa. E aí o padre disse para aquela menina: minha filha, pode confessar os seus pecados. E aí aquela menina olhou para o padre, diante da presença do pai dela, e disse: Padre, mostre-me as suas mãos. E o padre percebeu algo diferente naquela menina, naquele pedido. E a menina disse: Padre, mostre-me as suas mãos. E o pai da menina ali do lado disse: Padre, a minha filha está aqui morrendo, ela está pedindo ao Senhor para o Senhor mostrar as suas mãos. E aquele padre, temendo, devagarzinho, levantou as suas mãos e mostrou as mãos para aquela menina. E a menina respondeu para aquele padre e disse: eu não vou confessar os meus pecados ao Senhor, Padre, porque o Senhor não tem as mãos furadas. O único que tem autoridade de ouvir a confissão dos meus pecados, o nome dele é Jesus.
e ele tem as suas mãos furadas, porque ele foi crucificado em uma cruz, preso pelas mãos e pelos pés. Aqui vai, meu irmão, minha irmã, uma orientação para você. E receba da parte de Deus em nome de Jesus. Faça a oração de confissão de pecados. Se apresente diante de Deus hoje, à noite, mais tarde, de madrugada, amanhã de manhã, mas faça o quanto antes. Se apresente diante de Deus. Dobre os seus joelhos e ore ao Deus Todo-Poderoso. Ore a Jesus de Nazaré, o nosso advogado, e confesse a Ele todos os seus pecados. Você verá que o Espírito Santo vai trazer ao seu entendimento pecados que você cometeu e que é necessário arrependimento, confissão de pecados e pedido de perdão. Amado irmão, amada irmã, é necessário fazermos esse autoexame. Primeiro porque a Bíblia está ordenando. 1 Coríntios a página aqui saiu. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28 diz: Deus ordenando para mim e para você nessa noite: examine-se, pois, o homem e a mulher, examine-se, pois, você, a você mesmo. Para ilustrar, irmãos, esse assunto que nós estamos ministrando, para ilustrarmos esse assunto que nós estamos ministrando, eu quero convidar você a também abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo Lucas. Vamos ler mais um texto. Esse texto é um pouco longo, então eu convido você a acompanhar a leitura desse texto aí na sua Bíblia. Todos estão me ouvindo bem? Está dando para ouvir aí de forma tranquila? Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Vamos ler agora Lucas, Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 15.